Fatos Revelados, o canal do documentário. Deixe seu like e se inscreva no canal. Os maiores segredos dos Vaticanos. Vaticano ou Cidade do Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do Vaticano, em italiano. Stato della Città del Vaticano, em latim. Civitas Vaticana, é a sede da Igreja Católica e uma cidade-estado soberana sem costa marítima, cujo território consiste de um enclave murado dentro da cidade de Roma, capital da Itália. Com aproximadamente 44 hectares, 0,44 quilômetros, e com uma população estimada de 1.000 habitantes, é a menor entidade territorial do mundo administrada por um Estado. A Cidade do Vaticano é uma cidade-estado que existe desde 1929. É distinta da Santa Sé, que remonta ao cristianismo primitivo, sendo a principal sé episcopal de 1,5 bilhão de católicos romanos, latinos e orientais, de todo o mundo. Ordenanças da Cidade do Vaticano são publicadas em italiano. Documentos oficiais da Santa Sé são emitidos principalmente em latim. As duas entidades ainda têm passaportes distintos. A Santa Sé, como não é um país, apenas trata de questões de passaportes diplomáticos e de serviço. O Estado da Cidade do Vaticano cuida dos passaportes comuns. Em ambos os casos, os passaportes emitidos são muito poucos. O Tratado de Latrão, de 1929, que criou a Cidade-Estado do Vaticano, descreve-a como uma nova criação, preâmbulo e no artigo 3º, e não como um vestígio dos muito maiores Estados Pontifícios, 756-1870, que anteriormente abrangiam a região central da Itália. A maior parte desse território foi absorvida pelo Reino de Itália em 1860 e a porção final, ou seja, a cidade de Roma, com uma pequena área perto dela, 10 anos depois, em 1870. Os papas residem na área, que em 1929 tornou-se a Cidade do Vaticano, desde o retorno de Avião em 1377. Anteriormente, residiam no Palácio de Latrão na Colina Celo no lado oposto de Roma, local que Constantino deu ao Papa Milcíades em 313. A assinatura dos acordos que estabeleceram um novo Estado teve lugar neste último edifício, dando origem ao nome Tratado de Latrão, pelo qual é conhecido. A Cidade do Vaticano é um Estado eclesiástico ou teocrático monárquico, governado pelo Bispo de Roma, o Papa. A maior parte dos funcionários públicos são todos os clérigos católicos de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais. É o território soberano da Santa Sé, Sancta Sedes, e o local de residência do Papa, referido como o Palácio Apostólico. A história. O obelisco do Vaticano foi originalmente trazido do Egito por Calígula. Nesta área originalmente desabitada, o Aget Vaticanus, do lado oposto do rio Tibre na cidade de Roma, Agripina, 14 a.C., 18 de outubro de 33 d.C., drenou o morro e arredores e construiu seus jardins no início do século I d.C. O imperador Calígula, 37-41, iniciou a construção de um circo, 40 d.C., que mais tarde foi completada por Nero, o Circus Gaii et Neronis, mais conhecido simplesmente como o Circo de Nero. O obelisco do Vaticano foi originalmente tomado por Calígula a partir de Hierópolis, Egito, para decorar a coluna de seu circo e é, portanto, o seu último vestígio visível. Esta área tornou-se o local do martírio de muitos cristãos, depois do grande incêndio de Roma, em 64 d.C.
A tradição antiga afirma que foi nesse circo que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Em frente ao circo havia um cemitério, sendo separados pela Via Cornélia. Monumentos funerários, mausoléus e túmulos, bem como pequenos altares a deuses pagãos de todos os tipos de religiões politeístas, eram construídos até a construção da Basílica de Constantino de São Pedro, na primeira metade do século IV. Os vestígios desta antiga necrópole foram trazidos à luz esporadicamente durante renovações por vários papas ao longo dos séculos, aumentando sua frequência durante o Renascimento, até que foram sistematicamente escavadas por ordem de Papa Pio XII entre 1939 e 1941. Em 326, a primeira igreja, a Basílica de Constantino, foi construída sobre o local onde os primeiros católicos romanos, desde o primeiro século da era cristã, bem como arqueólogos italianos, afirmam que foi o túmulo de São Pedro, enterrado em um cemitério comum no local. A partir de então a área começou a se tornar mais populosa, mas a maioria apenas por habitações ligadas à atividade de São Pedro. Um palácio foi construído próximo ao local da Basílica, já no princípio do século VI, durante o pontificado de Papa Símaco, que foi papa no período de 498-514. Estados papais. Os papas gradualmente passaram a ter um papel secular como governadores de regiões próximas a Roma. Eles governaram os estados pontifícios durante um período de quase 1000 anos, que teve início no Império de Carlos Magno no século IX. Os papas reinavam sobre a maioria dos estados temporais do centro da Península Itálica, incluindo a cidade de Roma, e partes do sul da França. Pela maior parte deste tempo o Vaticano não foi a residência habitual dos papas, mas o Palácio de Latrão, e nos últimos séculos, o Palácio do Quirinal, enquanto a residência entre 1309 e 1377 foi em Avignon, na França. As terras tinham sido doadas em 756 por Pepino, o Breve, rei dos Francos. Reunificação italiana e era contemporânea. Território do Vaticano de acordo com o Tratado de Latrão. Durante o processo de unificação da península, a Itália gradativamente absorveu os estados pontifícios. Em 1870, as tropas do rei Vítor Emanuel entram em Roma e incorporam a cidade a um novo estado. Em 13 de março de 1871, Vítor Emanuel II ofereceu como compensação ao Papa Pio IX uma indenização e o compromisso de mantê-lo como chefe do Estado do Vaticano, um bairro de Roma onde ficava a sede da igreja. O Papa, porém, recusou-se a reconhecer a nova situação e considerou-se prisioneiro do poder laico. Além disso, proibiu os católicos italianos de votar nas eleições do novo reino. Essa incômoda questão de disputas entre o Estado e a Igreja, a chamada questão romana, só terminou em 11 de fevereiro de 1929, quando o cardeal Pietro Gasparri e o primeiro-ministro italiano Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, aceitando a proposta que anteriormente havia sido negada pelo Papa Pio IX, pelo qual a Itália reconhece a soberania da Santa Sé sobre o Vaticano, declarado Estado soberano, neutro e inviolável. Em 12 de fevereiro de 2009, Bento XVI participou das comemorações pelo 80º aniversário da fundação do Estado da Cidade do Vaticano. A RP Orchestra, acompanhada pela Ultra Choral Society, ambas de Dublin, Irlanda, interpretaram o oratório O Messias de Georg Friedrich Handel na aula Paulo VI. No final o Papa pronunciou um breve discurso dizendo que se tratava de um pequeno território para uma grande missão. Economia do Vaticano. Caixa eletrônico dentro do Vaticano, com inscrições em latim. O orçamento do Estado do Vaticano inclui os rendimentos dos museus vaticanos e dos correios e é apoiado financeiramente pela venda de selos, moedas, medalhas e lembranças turísticas, por taxas de admissão aos museus e por publicações vendidas. Os rendimentos e padrões de vida dos trabalhadores são comparáveis aos dos colegas que trabalham na cidade de Roma.
Outras indústrias incluem a impressão, a produção de mosaicos e a fabricação de uniformes dos funcionários. O Instituto para as Obras de Religião, também conhecido como o Banco do Vaticano e pela sigla IOR, Instituto per le Opere di Religione, é um banco situado no Vaticano que realiza atividades financeiras em todo o mundo. Tem um caixa eletrônico com instruções em latim, possivelmente o único do tipo no mundo. O país mantém um canal de donativos, conhecido como Óbolo de São Pedro, no qual o doador remete os fundos diretamente ao Vaticano. Outra forma de captação de recursos é com turismo no complexo dos Museus Vaticanos. Não há outro lugar no mundo com tanto valor artístico e intelectual concentrado como no Arquivo Secreto do Vaticano, na Biblioteca Apostólica Vaticana, e nos acervos de arte, pintura, escultura e arte sacra das igrejas romanas. Através de um acordo com a Itália, representando a União Europeia, a unidade monetária do Vaticano é o euro. O Estado tem a sua própria concepção de moedas e notas de euros, que tem aceitação na Itália e em outros países da zona euro. O Vaticano não tem uma casa de emissão própria, de forma que tenha acordado com a Itália para efetuar a cunhagem, que não pode ser superior a €1 milhão anuais. Agradecemos a audiência. Fatos revelados. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.